já manda uma Torre Eiffel atrás. O que você já está bebendo aí, Gustavo? Eu? Olha lá. Eu estou matando um Vouvray. Opa! A gente podia gravar essa live na casa do Gustavo. O que vocês acham? Também tô querendo fazer uma visita aí, ver sua adega. Então, pessoal, finalizamos a semana passada o Ele Sabe de Vinhos, mas eu queria o papo seguinte, queria fazer com vocês um balanço rápido do que vocês acharam como sommelier da participação. Foi uma situação onde nós encaramos 12 vinhos às cegas. Eu queria saber rapidamente de vocês, o que vocês acharam? Foi uma situação mais difícil do que vocês esperavam? Quando vocês começavam a sentir os aromas do vinho, vocês já se sentiam seguros de dar o seu palpite? Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo a todos, né? Obrigada pelo convite, né? A gente me senti muito honrada e feliz. Todos nós somos sommeliers, então eu acho que a gente estava todos assim no mesmo nível. E eu não achei assim, não encarei como, que coisa. Acho mais difícil você fazer uma prova quando você está fazendo um curso de vinho do que exatamente foi essa degustação às cegas. Na realidade, eu encarei como um aprendizado, foi gostoso, a gente estava entre amigos, num ambiente descontraído. Então, para mim, foi muito prazeroso. Eu gostei muito de poder testar, assim, o meu conhecimento, né? Porque quando você está fazendo uma prova, né, lá na ABS, aí você está com medo, você precisa tirar nota, né? Você tem que passar. Ali não, ali foi uma coisa bem legal, bem descontraída. Eu adorei, achei que foi ótimo, espero que vocês também todos tenham gostado. Não, a ideia era essa mesmo, era fazer uma coisa com um amigo, para a gente se divertir ali. Isso, foi muito legal. Bom, oi, pessoal. Eu gostei bastante da experiência, foi muito legal e também agradeço o fato de ter sido convidado para participar. Mas em primeiro lugar, oi, né? Gostei demais de participar, foi muito legal, uma experiência diferente, muito engrandecedora. Fiquei muito feliz também de ter sido convidado, encarei com muita felicidade. Claro que na hora dá um frio na barriga, mas é muito gostoso participar de uma competição como foi essa, né? E eu achei bem diferente do que eu imaginava que ia ser, pelo fato de que, às vezes, alguns vinhos surpreendem a gente na hora da degustação, né? Então, algumas experiências que você tem na sua cabeça, elas não se reproduzem tão bem na hora que você está fazendo análise. Isso é muito interessante, foi o que eu achei mais legal e mais engrandecedor aí na experiência. Foi muito interessante mesmo. Então, Evandro, boa tarde a todos, né? Eu também me senti muito honrado em participar e ser convidado dessa primeira temporada. Espero ser convidado para as outras. É uma coisa realmente muito, muito bacana essa iniciativa de vocês, de divulgar através dessa forma, né? De espalhar esse conhecimento, né? E eu penso o seguinte desse programa, que tem como base degustação às cegas. Primeiro que nós todos somos eternos aprendizes, eternos alunos. A gente vai morrer e não vai saber tudo de vinho. O Eduardo está aqui de testemunha para corroborar com isso. E eu acho que, segundo, a degustação às cegas é bem difícil. Eu, apesar de... Tem a questão da câmera também, tem pessoas que não se sentem tão à vontade, isso atrapalha um pouco, mais ou menos, na hora do raciocínio ali, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que a degustação às cegas é um desafio sempre. Uma mesma casta se expressa de forma diferente em determinados países e terroirs. Então, aí é que a gente é pego. Então, é muito complicado. De qualquer forma, você vai criando esse conhecimento na mente, né? Essa memória olfativa e gustativa, e a gente vai melhorando, mas é sempre um desafio. Eu assisti um pouco do programa onde vocês se basearam, e lá os convidados, Master of Wine, os mais tops aí espalhados pelo mundo,
eles erram exatamente como nós erramos, como nós acertamos. Sobretudo, o mais importante é essa disseminação de conhecimento, colocar os nossos conhecimentos à prova, a gente melhorar como pessoa, como sommelier, fazer uma degustação técnica, ao mesmo tempo com descontração, alegria. Isso vocês fazem de uma maneira muito legal, muito bacana, vocês conduzem muito bem. E a presença do Eduardo, para mim, é imprescindível também para fazer os comentários e fazer esse fechamento, né? A ideia realmente era fazer uma competição, mas como toda competição, a gente quer ganhar, quer ir bem na competição. Primeiro, a própria dificuldade da análise de uma degustação às cegas, que o Edu vai falar também, que é complicado, por melhor que a pessoa seja. Segundo, como você disse, a câmera, que às vezes dá um pouco de nervosismo em algumas pessoas. O fator de achar que pode ser alguma pegadinha, apesar de que não tinha pegadinha nenhuma, né? Mas assim, poxa, será que colocaram vinho? Será que esse vinho aqui realmente é Beauchardonnay ou eu que não estou analisando direito, né? Tinha vários fatores envolvidos ali ao mesmo tempo, não era só a degustação, né? O objetivo nosso era exatamente fazer uma degustação séria, mas um bate-papo, deixar todo mundo à vontade, não criar um ar de competição, embora tenha sido uma coisa séria realmente. Eu acho que você fazer uma degustação às cegas, ela é cruel. Eu, particularmente, assim, a não ser que as castas sejam com muita tipicidade, que assim, por exemplo, você pega um Chardonnay ou um Riesling, vamos pegar um Riesling, se tiver um Riesling, né? Se esse Riesling não tiver uma tipicidade de Riesling, se esse Riesling for, por exemplo, do Alentejo, ninguém vai acertar. Então, além de você ter que selecionar a caça, você tem que selecionar se ela está numa região com uma certa tipicidade, como foi, nós colocamos um Riesling alemão, a gente colocou um Cabernet Sauvignon do Maipo, do Chile, mas mesmo assim, tem algumas uvas que tem uma muita dificuldade de você acertar, como foi o caso da Garnacha. Quem vai saber, mesmo porque algumas caças, elas se comportam em assemblagem, blends de vinhos, e não como monocastas. Então, é um trabalho hercúleo. Então, assim, óbvio, tem algumas caças, como Sauvignon Blanc, Chardonnay, que se tiver uma boa tipicidade, Riesling, a gente vai lá e consegue acertar, desde que esteja também num ambiente controlado, tranquilo, na tua casa. Agora, como vocês bem falaram, na frente da câmera, na frente de colegas, algumas pessoas mais nervosas, se bem que depois que vocês começaram a beber os vinhos, vocês começaram a relaxar um pouco, né? Aí o pessoal foi melhorando o rendimento. Mas a gente que assiste os campeonatos brasileiros de sommelier lá na ABS, as pessoas entram mal, conseguem segurar numa taça. Se você... A sua capacidade organoléptica de sensações vai embora. É você verdade. Põe vinho de 20 graus de álcool na boca, você não sente o álcool. Você põe vinho doce na boca, você não sente a doçura. Então, é muito difícil você equilibrar emocionalmente, tanto é que depois, no decorrer da prova, vocês foram melhorando na análise, até para a desenvoltura para falar. A Márcia surpreendeu bastante, até conversei com o Evandro Canívia. Ela no começo parecia uma máquina, ela cravava tudo, acertava tudo, fiquei impressionado, né? Eu fiquei impressionado. Talvez se o jogo, né, se a participação fosse de pontos corridos, talvez ela fosse lá para o final, com certeza, porque ela foi muito bem no começo, é o sistema do jogo. Tirando tudo isso que eu falei, é a questão daquele primeiro contato com o vinho, o que você achou, e muitos de vocês voltaram atrás, repensaram, escutaram o colega do lado e mudaram as condutas. Então, acho que ficou um aprendizado, não só para vocês, porque para mim eu adoro fazer degustações às cegas, eu gosto de ser desafiado, então vai naquele primeiro instinto, naquele primeiro feeling, sem escutar muitos outros, vai na tua, que pelo menos no caso de vocês se mostrou mais assertivo, né? Como a gente está também entre amigos, né? Então, acho que foi realmente, para mim, foi bem, bem gostoso, né? É o que eu falei, eu acho que se eu estivesse fazendo uma prova, como nesse concurso de sommelier aí, acho que ia dar um branco, acho que eu não ia conseguir falar, não ia conseguir fazer nada. Mas como a gente sentou na mesa, estava entre amigos, né? Eu achei que ficou bem relaxante e parabéns para vocês. Então, obrigada a vocês, né?
por terem proporcionado ainda ser assim, muito prazeroso a participação. Nós tomamos bastante cuidado com as castas. Primeiro, a questão da monovarietal, né, Edu? Que ficamos procurando a melhor tipicidade de cada casta. Alguns vinhos tiveram que ser substituídos também antes, exatamente por essa questão, para tentar encontrar a tipicidade perfeita. A gente sabe que degustação às cegas é complicado. Se você coloca uma casta que não tem tipicidade, você ferra todo mundo. Essa questão das câmeras é uma questão que acaba deixando as pessoas, às vezes, um pouco tímidas, e o começo, né? Você não degustou nada, está todo mundo mais tenso. Talvez se a gente tomasse um aperitivinho antes, já começava mais descontraído. Eu queria perguntar para vocês, em relação à influência. Nós sabemos que todos nós somos influenciados no dia a dia, com todas as questões do cotidiano. Começa a degustar, você tem uma ideia da casta. Aí um colega fala uma casta diferente. Vocês se sentiram influenciados, a segunda pessoa, a terceira pessoa que falou? Acho que é inevitável, né? A experiência provavelmente leva a gente a ouvir menos os outros. Mas na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez que você vai ficar pensando, putz, isso aqui realmente não parece tal coisa. Então, Lívia, eu acho que vai na linha do que o Edu falou e com o teu conhecimento ali no momento. Então, isso passa, inclusive, se você dormiu bem na noite anterior. Se você tomou algum remédio, algumas horas antes, o que você bebeu, o que você comeu, enfim, a gente aprendeu tudo isso. Eu acho que o ser humano fica sugestionado algumas vezes. Você fica inseguro ali de fazer feio, às vezes, e você pode ter um lapso de confiança. Então, se você tem um lapso de confiança, você começa... Talvez, e aí às vezes a câmera atrapalha e todas aquelas outras coisas atrapalham, você pode entrar em um certo pânico e aí você vai por eliminação e começa... Eu acho que isso também é um dos elementos que fazem parte do jogo. O quão sugestionado você é, né? O quanto você permite que isso atrapalhe na sua análise, na sua opinião. É como um jogador de futebol na hora que vai bater o pênalti. Então, todo mundo está passivo de erro, os craques erram, porque no momento ali, ele não é que ele não tem técnica, mas ele não estava, o emocional dele não estava legal, ele foi sugestionado foi atrapalhado pela torcida, alguma coisa do tipo. Assim, você já sentiu o aroma, você já está, né, já sei que a uva é essa... Quando o cara do lado fala alguma coisa que não é o que você já está pensando, você fala, putz, e agora, né? E agora? Porque ele também é uma pessoa experiente, de repente ele pegou alguma coisa que você não pegou, então todo mundo fica balançado, e quando se eu fizesse uma degustação sozinha, eu não tenho para quem, como na prova, né? Você vai descrever o que você sentiu, o que você viu, o que você provou. Mas ali, o cara que está do seu lado, a gente sabe que tem uvas, castas, que são muito parecidas. Então, de repente, ele fala uma coisa que você fala assim, será que é aquela, né? A opinião, você fica um pouco sugestionado, sim. Então, eu acho que isso por mais que o cara tenha certeza do que está cheirando, do que está provando, quando o cara do lado fala, eu acho que a uva tal, você fala, putz, será que é, né? Então, foi legal também por isso, né? Você tinha lá, vocês falavam o tempo lá, olha, agora tem que escolher, ou isso ou aquilo, ou aquele outro, então você fica, né, vamos lá, né? O Gustavo mesmo, acho que teve uma das uvas lá que ele falou, de um álcool maior, tudo, eu falei, puxa vida, né, verdade, né, então você fica... Às vezes, um de vocês acertava e mudava, eu falava, pô, não é possível, eu não posso falar nada, mas eu queria falar não. Não, imagina. O Rodrigo teve um momento na semifinal que ele acreditou no que ele estava achando, e era a uva Merlot, ele foi, e ele estava errado, mas os outros dois estavam certos, mas ele acreditou no dele, né? E ele arriscou. Fez bem, podia ter dado uma boa sorte, mas de uma maneira geral, eu, como fiquei observando vocês, eu estava nervoso por vocês, porque numa degustação às cegas você pode esperar de tudo, né? E vocês foram muito bem. A gente comentou com o Evandro e com a Nívia depois. O Evandro falou, Edu, fiquei assustado como eles foram bem. Mas nós tivemos a oportunidade de assistir esse tempo todo. E foi muito impressionante, como o Edu falou, porque
mesmo as partes que não foram para o canal, os comentários eram muito assertivos, né? A aflição maior foi o Gustavo, na final, colocar aquele Riesling no nariz e falar assim, estou sentindo um petrolato. Ele tinha ganhado. Você tinha ganhado. Aquela hora eu falei, ele venceu a competição. Aí você pegou e soltou uma uva que eu nem lembro qual foi lá, mas que não era Riesling. Eu e o Rafael falamos as uvas nada a ver. As duas meninas falaram certinho. E eu e o Rafael viajamos na maionese. Mas você tinha sentido o aroma certo ali, né? Você estava no caminho certo. Alguma surpresa em todos esses que vocês degustaram? Eu me surpreendi com o preço daquele Sauvignon Blanc. Sabia? Aquele Sauvignon Blanc, então, isso é uma das coisas que eu acho, né, que... e ontem, inclusive, eu assisti a live com o Edu, o Dr. Arthur, né, com o Júnior, é o seguinte, você faz o curso, às vezes, realmente, para você chegar na frente de uma prateleira, de um empório, de um mercado, e saber o que você está comprando. Agora, aquele vinho que vocês colocaram na degustação, para mim era um vinho de R$100, não de 20 e pouco, né, como vocês falaram. Então, isso no mundo do vinho eu acho legal. Você poder beber coisas diferentes, aproveitar uma oportunidade de conhecer um vinho desse com preço tão bom e que estava traduzindo tão bem a casta, né? O mercado hoje tem muita coisa boa, vinho de 30, de 300, de 3 mil, e de repente você pega um vinho igual aquele, de 20 e poucos reais, que é um vinho muito bom. Então, depende da ocasião, claro que não tem milagre, mas você consegue provar coisas boas, exato, que tem tipicidade e que tem qualidade. E não necessariamente um vinho caro vai ser bom. Foi difícil, mas a gente queria realmente introduzir na competição um vinho que se destacasse nesse sentido, que tivesse um custo-benefício legal e que fosse um vinho legal. E ao contrário, algum vinho que vocês acharam muito caro para o que ofereceu? Eu me lembro de ter tido, eu não lembro, eu acho que teve um californiano que era caro. Uhum. Me surpreendi um pouco com o preço daquele californiano. Mas o painel foi muito bem escolhido. Todos, o patrocinador de vocês, junto com os vinhos do Edu. Tirando o Sauvignon Blanc, que a Márcia disse, na realidade, o que destoou ali foi o preço, porque a tipicidade não. Uhum. Eu acredito que a tipicidade todos acertaram. Então, eu gostei, mas não tenho o que dizer do painel. Para mim, foi super instrutivo, super rico, né? Eu acredito que se encaixou com a proposta do programa. Não sei o Rodrigo, o que ele acha. Eu ia dizer que aquele garnacho não ia acertar nunca. Ninguém. também não. Ninguém. Bem colocado. Vocês me ouvem, não, né? Sim. Ah, tá. A gente devia ter feito sacanagem com vocês, devia ter levado um vinho aqui da minha casa, colocar lá para vocês três, Edu, Nívia e Evandro, fazerem a degustação assim. Adoro, vamos fazer. Para a gente fazer o contrário, né? Eu acho. E aquele garnacha de Tobelos é Rioja, né, Edu? Ele muda, Rioja, né, a tipicidade. Então, mais difícil ainda. Rioja, que tinha 10 anos de idade, apesar de estar muito jovem. E aquele Bolchonê, contem para mim. Vocês pensaram em algum momento que poderia ser, não tiveram coragem de falar? O Gustavo, né? A Márcia não provou. Aliás, não sei se você provou depois, né? Provei depois. Não sei se eu falaria que é Bolchonê. Eu, que estava fora. Porque eu falei, eles não iriam fazer isso, né? Não iriam colocar um vinho Bolchonê, né? Conta como é que foi, Edu. E a ideia nunca surgiu essa ideia de colocar um vinho Bolchonê. Quando eu estava provando com o Evandro lá antes de servir para vocês, acho que era o Nebbiolo, né? Ele era o Nebbiolo, acho que era o Nebbiolo do Piemonte lá. Uhum. Ele estava Bolchonê. Eu falei, Evandro, esse vinho tá Bolchonê. Ele chamou a Nívia, ele foi lá. Então, acho que tá, Edu. Eu falei, não, ele tá. O que a gente vai fazer? Vai descartar, né? Aí eu pensei, why not? Porque na final ia ser só um vinho.
ia ser talvez o Riesling da Alemanha. Eu falei, por que não põe 2 vinhos? Põe um Beauchardonnais também, que se ficar aí como critério de desempate, quem detectou o Beauchardonnais ganha. E o Evandro e a Nívia gostaram da ideia, mas foi na hora. Eu achei sensacional. E aí, Gustavo, conta aí, o que você achou na hora? Eu sinceramente, essa história, eu achei fantástico eles terem feito isso. Tá, Beauchardonnais, coloca o segundo vinho. Porque realmente serve como critério de desempate. E eu acho que o mais importante, serviu para nós ali, pelo menos, para nós todos, aprendermos sobre essa memória olfativa, porque não é uma coisa que a gente treina muito. E quando a taça chegou, e a primeira coisa que a primeira palavra que me veio na cabeça foi austero. Puta, que vinho austero, vinho fechado. Na realidade, era isso, né? Eu falei, como é que eu vou... O que é isso, né? Eu não conseguia ligar os pontos. Serve para a vida agora. Um vinho Beauchardonnais pode se apresentar em qualquer momento na sua vida, no restaurante, na hora que você abre na sua casa, numa competição, num programa. E aí, Emerson, tudo bom? Bem-vindo, Emerson. E eu acho também, Gustavo, que é interessante, é que a gente sempre vai, ainda mais nessa competição, a gente já vai pro vinho para decifrar os aromas dele, né? A gente esquece de ver a primeira coisa que tem defeito, qualquer que seja. A gente já vai pensando nos aromas e esquece disso. Eu acho que até o Rafael comentou que parece Nebbiolo, né? Eu acho que ele até falou da uva. Foi. Depois eu não lembro se ele comentou ou não. Eu falei, nossa. E o Beauchardonnais ganhava mais pontos, né? Ganhava acho que 2 ou 3, não era? Alguma coisa assim? 3 pontos a gente ia pontuar como a casta. Para quem falasse, não, eu acho que esse vinho tá Beauchardonnais, tem alguma coisa estranha. Pronto, aí 3 pontos na final. E lá tinha o fator coragem de achar que nós tínhamos colocado um Beauchardonnais, né? Na dúvida, todo mundo fala, pô, eles não vão colocar. Eu ia imaginar isso, mas jamais eles vão colocar. Mas acho que nós ficamos devendo para o Emerson, numa próxima, colocar um Taná, né? Sim. Ele é o Taná Lover. Pelo amor, eu fui excluído da turma, viu? Conta aí, Emerson, o que surpreendeu você nos vinhos que a gente degustou lá? Acho que o primeiro, né, que foi o Pinot, era o Pinot americano, eu pelo menos fiquei muito, assim, na dúvida, né, fiz toda a descrição correta do Pinot, mas ele faltava, acho que tinha um pouco mais de estrutura, tinha um pouco mais de personalidade, identidade, assim, que fala, pô, não é Pinot, isso aqui com certeza vai ser uma pegadinha. E aí eu acabei, acho que até meio sendo influenciado eu não lembro quem estava comigo lá na hora, mas eu acabei sendo um pouco influenciado. Agora que ele falou Sangiovese, é isso aí, vai ser pegadinha e eu vou na dele também. Então foi o que surpreendeu, que pegou assim de cara. Bom, na verdade que todos ali, né, foram bem surpreendentes vinhos, foram vinhos bem incríveis, foram colocados, foram muito felizes na escolha. O Malbec, que passa por cimento também, que foi um que caiu na minha rodada, foi uma coisa impressionante, porque é uma tendência de mercado agora, né, você ter esses vinhos que passam por cimento, e isso dá uma característica muito especial para o vinho, e é bacana a gente ter isso já em mente, para a gente já numa próxima aí conseguir acertar. Inclusive era o enólogo, era o Alberto Antonini, lembra que a gente comentou na ocasião, que é o enólogo da Garçom, e ele gosta dessa vinificação em concreto, muito legal, eu gostei muito daquele Malbec, muito mesmo. Por isso que eu confundi com o Taná, porque a mão de quem mexe com o Taná fica, né, então ele transfere tudo as notas que fica na mão de tanto Taná que ele mexe, é que ele vai mexer com outra. Quando você está fazendo uma degustação em grupo, porque uma pessoa começa a falar de repente notas, enfim, tudo que o vinho está apresentando, e aí você fala, pô, verdade. Esse aqui tem um chocolate. Pô, é verdade, tem chocolate. Às vezes você não percebeu, né? Você tá, às vezes, ali ainda filtrando todas as informações que o vinho está passando, e a pessoa vai e acaba contribuindo para influenciar. E isso pode influenciar tanto do lado positivo, como também do lado negativo, para você errar aquilo que você estava pensando, né? Quando vocês pegaram lá a primeira vez, vocês tiveram a sensação de não ter a mínima noção de que vinho se tratava? Aconteceu isso com algum de vocês? Sim, comigo aconteceu.
Eu acho E que de todo mundo... repente dá um branco ali, você fala, nossa, não tenho ideia da casta. Eu Não, acho que aí você aconteceu fala com assim, pelo menos uma vez por sim. todo mundo, pelo menos uma vez. Eu arrisco a dizer. Você fala assim, meu Deus, e agora? Ai, socorro. O E aí- Buchonnet, por Então, exemplo... da casta difícil, do nervosismo, o que vocês acharam na O experiência de Buchonnet, vocês? para mim, foi o maior desafio. Porque o Buchonnet, para mim, não entregava nada. Uhum. Então, para mim, ficou um papel, uma folha branca na minha mente. Socorro! Socorro. O Garnacha, por exemplo, a gente não acertou a casta, nada, mas ele te entregava coisas maravilhosas. Du, só para ficar à vontade aí, se você precisar ir lá, que o Du tem a eu live preciso hoje dar pra uma preparar saída, e a depois gente eu tento continua aqui. voltar. Se fosse ponto corridos, a história seria outra. Analisando os vídeos, qualquer um teria condições de ganhar, porque foi por detalhes. A Márcia não foi para a final por um detalhe. O Gustavo, se tivesse falado Bolchonê, ou se você tivesse falado Riesling, você ganhava. Não teve muito disparate de ponto. Estava todo mundo muito equilibrado. Isso eu achei muito legal. Sim, A Jaque também. Sim. Todo mundo foi Uma bem. das coisas que preocupou, principalmente a questão da Jaque, por exemplo, foi uma, e eu não lembro quem, eu não sei se foi o Rafael ou não, que assim, pegaram aquelas castas ferradas, né? Não sei se o Emerson também, eu não lembro direito. Mas assim, a gente procurou fazer tudo completamente aleatório, porque, evidentemente, que tem castas mais fáceis, né? Sauvignon Blanc é mais fácil que um Garnacha, óbvio. Que as uvas tivessem tipicidade e a oportunidade fosse igual para todos. É que, às vezes, não é possível, né? Não, mas eu acho que foi perfeito. Primeiro porque foi sorteio. Eu acho que primeiro porque foi sorteio. Uhum. Você tem que ser muito azarado para pegar 3 rodadas só com coisa ruim. É verdade. E para criar também um programa que oferecesse uma didática para as pessoas que estivessem assistindo. Vocês degustando, acaba ensinando ao leigo como se degusta e mostrando vocês acertando, né? Eu acho que foi legal nesse sentido, né? A gente conseguiu a Melissa, grande campeã. Bem-vinda, Melissa. Trabalhou tudo isso aí na família? Você contou para o pessoal? Tudo bom, gente? Não consegui guardar segredo. Só para o marido que não. Tanto que ontem eu fiquei respondendo vários WhatsApp, mensagens do Insta também. Todo mundo surpreso que eu tinha ganho. Legal. E eu, inclusive, ainda estou surpresa também. Como é que foi essa experiência de degustação às cegas? Bem, a gente tem que usar os sentidos, a parte sensorial, nossos instintos, tem que puxar da cachola ali todo o conhecimento, nossa litragem, nossas experiências anteriores, então foi bem puxado. Em algum momento, você te deu um branco, assim, de provar um vinho e não ter a mínima ideia do que se tratava? No episódio do Taná, do Malbec, na verdade, que eu tinha certeza que era um Taná. E aquele Bolchonê? Bom, primeiro é uma maravilha, como a gente falou no dia lá, muito importante quando nós encontramos Bolchonê. E o defeito de um vinho, é importante isso para o sommelier. Mas ninguém esperava ali um Bolchonê, acho que nem vocês, a gente viu a surpresa de vocês, o rosto de vocês tentando não entregar para a gente gente sabia que tinha alguma coisa errada ali, alguma coisa estranha, mas, na verdade, para mim, não era Bolchonê, assim. A gente tem dificuldade, porque é difícil encontrar Bolchonê, né? Coisa estranha. Então, fechado, né? O terciário. Acho que enriqueceu totalmente o último episódio. Em relação a estar participando, todo mundo ao mesmo tempo, cada um fazendo o seu comentário ali, então você se sentiu influenciada por algum colega? Senti, na verdade, uma briga comigo mesma ali, eu e eu, porque eu já tenho essa certa insegurança. Claro, um ponto ou outro que um falava te deixava um pouco insegura, mas isso não me influenciou ali, na verdade. Assim, muitas pessoas acabaram perguntando isso para mim, isso acabava influenciando ou não, né? Teve um episódio lá do Taná e do Malbec, por exemplo, Taná e o Malbec é um dos vinhos que eu mesmo tenho dúvida, eu sempre dou uma confundida entre os dois. Mas eu não acho que o Emerson tenha me influenciado e nem eu influenciado o Emerson, assim, eu estava em dúvida mesmo. O feeling de cada um, o sentimento de cada um
diante disso? Eu tive uma tranquilidade muito maior depois para fazer degustação de vinho, aquela coisa da pressão que a gente passou ali, naquela avaliação, tudo, mas agora ficou uma coisa muito mais tranquila. Essa questão de ter hoje, talvez, muito mais tranquilidade para analisar o vinho do que antes. Quando você está numa dinâmica dessa que vocês apresentaram, você está numa coisa mais coletiva. Então você tem uma pressão coletiva ali em todos, né? Aquela coisa assim, de você sentar na mesa, olhar para o lado assim, justamente, né? Será que ele sabe de mim mais que eu? Será que ele sabe? Então acho que isso foi uma pressão mútua, né, de todos, e que contribuiu para um relaxamento agora, assim, um relaxamento no termo de estar mais tranquilo, para o que vier a gente vai conseguir fazer uma análise tranquila e sem ficar com aquela neura, que eu acho que isso é uma coisa também muito interessante, porque às vezes você vê o pessoal que fica com aquela neura de não, tem que saber que vinho que é, a casta, o ano, né? Então a gente conseguiu de uma maneira simples falar, através de uma brincadeira, numa dinâmica, numa tarde gostosa, compartilhar experiências. Despertou o interesse de muita gente, muitos vão querer realmente participar, ou alguns, mesmo aqueles que se tiverem ali um pouco de restrição, até um pouco de medo de encarar esse desafio, aos poucos isso vai sendo quebrado. Eu acho que o mundo do vinho precisa dessa iniciativa, como eu falei isso lá no programa, a iniciativa que vocês estão fazendo é uma coisa muito bacana, mostra realmente uma nova perspectiva do vinho, uma coisa que a gente precisa às vezes quebrar um pouco, deixar a coisa mais humanizada, e acho que vocês conseguiram retratar isso muito bem. Então, só tem que deixar os parabéns realmente e ficar à disposição. A gente já tem uma parceria aí que a gente ainda não conseguiu colocar muito em prática, e ainda fomos prejudicados aqui por esse período que a gente está vivenciando, mas eu tenho certeza que para frente a gente vai ter muita coisa para fazer junto, e vocês podem sempre estar contando comigo aí quando precisar. Para mim foi um exercício de desenvoltura muito grande ali. Depois eu acabei me soltando, depois do segundo episódio ali, eu acabei me soltando mais, assim, tipo, esquece a câmera. Acho que foi legal também a equipe que estava lá gravando. Tá? O pessoal também foi bem descontraído. Todo mundo estava no começo um pouco mais tenso, mas o fato de a maioria ali se conhecer e também todo mundo se ajudou, acabou sendo, apesar de a gente estar se competindo, ali estava todo mundo em clima de amizade, em clima um ajudando o outro. Então, acho que talvez isso complemente a outra pergunta, né? Um influenciou o outro. Eu acho que não teve essa questão de influenciar, porque foi um bate-papo. Então, mesmo que a gente estava competindo, houve trocas, né? E aí, assim, minhas considerações que eu fiz foi que o que eu aprendi muito com esse programa, aprendi muito mesmo, foi muito rico. Eu queria agradecer demais. Você precisa estar estudando muito, você precisa participar de degustações, encontros, estar sempre com os amigos ali trocando, assistindo programas. E assim, a litragem, né? O que é a litragem? Está bebendo com responsabilidade, mas isso vai te acrescentar, principalmente na parte sensorial, para você, quando participar de degustações à cega, conseguir sentir os aromas, os sabores e acreditar em você. Ser sommelier é juntar conhecimento, oportunidade e instinto. É isso. Apesar de não ter ido para a final, né? Eu fiquei muito feliz, tinha até torcida aí, obrigada a todos, mas acho assim, para mim, pessoa, foi muito bom. O desafio, ele acabou criando uma maior segurança, porque eu acabei tendo, assim, um pouco mais de segurança e confiança em mim. Apesar de estar junto com outros sommeliers, tudo, eu sou muito fiel ao que eu estava sentindo, ao meu olfato. Às vezes dava uma dúvida quando um falava uma coisa, outro falava outra, mas eu acho que para mim foi só um crescimento profissional. Então, eu fiquei muito feliz e lisonjeada até, e de ter as pessoas do meu lado ali, que também eram excelentes profissionais. O programa foi muito legal, o que eu falei, eu acho mais tenso quando você está numa prova, que você tem que tirar nota, você pagou por um curso caro, porque um curso de sommelier não é um curso barato, e aí você tem que passar. Ali não, ali eu vi como realmente uma troca de informações, né? Eu me senti muito à vontade com todo mundo de poder falar, de poder beber, apesar de ser uma competição. Mas valeu, gostei, espero participar de próximas. Eu, particularmente, nunca tinha participado de degustação desse padrão,
gravada, nem para nenhum tipo de programa, foi a primeira vez, né? Eu acho que, entendo que a palavra de ordem aqui é crescimento pessoal mesmo, além do profissional, crescimento pessoal é uma coisa impagável. Você saber entender o que aquele vinho está te entregando, que aquilo é um ser vivo, né? O que aquilo está te entregando, você conseguir decifrá-lo, né? Você conseguir degustá-lo, né? Cria muitos elementos na gente para a gente trazer isso para vários momentos da nossa vida. Momentos mais contemplativos, momentos mais de alegria. Então, foi realmente muito foi prazeroso, com certeza. A gente estava ali num ambiente muito leve, a gente se sentiu, às vezes, talvez nervoso, talvez a Márcia menos, ela lida melhor ali com a câmera. O ambiente estava leve, vocês conduziram a forma de uma coisa, maestria. E o Eduardo é uma pessoa também, uma figura que tem um conhecimento muito vasto, e ele tem uma didática impressionante também. Eu acho que uma coisa encaixa com a outra aqui. Foi uma coisa assim inesquecível. Vocês também mandarem um certificado personalizado, com a assinatura de vocês. É um cuidado, é um mimo, é um trato que eu acho muito legal também. O melhor de tudo, poder beber todo aquele vinho, né? No final foi uma maravilha. Pois é.